Vamos lá, meus irmãos. A batalha vai começar. A batalha vai começar. Essa terra é de conquista. Derrotado é Satanás. A batalha vai começar. A batalha vai começar. Estamos aquecendo. Nossa aula hoje vai estar maravilhosa no nome do Senhor Jesus. Deus vai nos ajudar. Nós vamos aprender um pouco mais com a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Quero parabenizar todos vocês que estão fazendo este curso aqui. Todo o esforço de vocês, os vossos esforços não são vãos no Senhor, tá certo? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, nos diz que se nós formos fortes, se nós formos abundantes, nosso trabalho não será vão. Isso quer dizer que nós precisamos dar continuidade a esse trabalho que Deus está fazendo na nossa vida. Tá certo? Então eu fico muito feliz de poder estar aqui ministrando essas aulas para os irmãos e agradecendo a Deus, por estar contribuindo para a vida de vocês de alguma forma. Certo? Sem mais delongas, vamos à nossa aula de hoje. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14, a seguir. É aí que está a nossa aula de hoje, tá certo? Vamos começar por aí. E por certo, Deus nos direcionará para os demais versículos, tá? Nossa aula de hoje é relacionada aos profetas no Novo Testamento e com certeza vai abranger a nossa vida. A pergunta que surge é: ainda existem profetas? Morreram todos os profetas? Eu sou um profeta? Você é uma profetisa, um profeta? Como é que fica essa questão? Então, você como eu também está curioso, Então, vamos descobrir aqui na palavra do Eterno, tá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. A explicação de Paulo sobre os dons espirituais. Seguir a caridade, no caso aí, o amor, Se alguma Bíblia de vocês estiver traduzido por amor, tá ótimo, não tá ruim não. É porque eu uso sempre essa versão de 1948, porque ela vem com o português correto, irmãos. Ela vem com o português, falado da época, falado corretamente. Hoje tem muita questão de linguagem de hoje, aquela coisa toda. E muitas pessoas não conhecem essas palavras, Caridade. Por que caridade? Porque dá a ideia de que é alguma coisa que é feito com esmero, uma coisa feita com dedicação, uma coisa que é feita para a vida inteira e que dura tanto nesta vida quanto vai refletir na eternidade, tá bom? Então não é só aquela mera palavra amor, Quando você traduz por amor, todo mundo entende hoje uma forma diferente de amor, mas quando você fala a palavra caridade, quase ninguém sabe o que é isso. Por quê? Porque eles se apegaram à linguagem de hoje e não ao significado verdadeiro fiel de quem traduziu a palavra do Eterno. Tá bom? Por isso que eu sempre uso essa versão aqui de 1948. Pode ser que a sua de 1995, a sua Bíblia de Estudo Pentecostal também esteja assim. A Bíblia de Edição de Promessas também está assim, tá? A Bíblia mais simples que existe e a melhor que você pode comprar é a Bíblia de Edição de Promessas. Vá na livraria aí, compre. Ou compre pela internet também, vai dar certo. Você não vai ter erro, nem dor de cabeça. Seguir a caridade e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Veja que já mudou aqui a categoria. Não é que Deus escolhe os profetas e diz: olha, você é meu profeta, você é meu profeta, você me profetiza, você não. É que cada um, agora depois de cristão, deve procurar com zelo os dons espirituais. Aí Paulo explica, mas principalmente o de profetizar. Veja, o dom de profetizar. Observe que essa procura pelo dom, existem muitos dons,
né? Poderia numerar aqui 9. Né? Nós estamos estudando alguns desses aí. Mas essa forma que ele usa de procurar com zelo é porque você tem que procurar uma coisa que você vai usar. Você vai pedir a Deus um dom que você realmente vai usar e que você vai dar conta da responsabilidade de ter aquele dom contigo. Então, não é simplesmente assim, ah não, eu quero um dom aqui, ah, hoje eu tô triste, eu não vou usar esse dom não, hoje amanheci assim, eu vou ficar aqui no meu cantinho, não quero nem ser usado, eu tô tão triste, eu tô magoado, eu tô não sei o que. Negativo. Isso aí não vai colar não. Se você pede a Deus um dom, é para você usar. Não interessa como esteja a sua vida. Porque o uso dos dons espirituais não é para você, tá? O uso dos dons é para os demais. Apenas um dos dons é intrínseco para você. E eu já vou, aqui nessa aula também, eu vou ensinar vocês. Não estava na apostila não, mas eu vou ensinar aqui para vocês o verdadeiro significado do batismo com línguas estranhas, que muita gente não sabe, porque não foi ensinado, ou porque, sei lá, né? Não vou nem criticar ninguém aqui, tá bom? Então, por que isso? Porque qual é até hoje, né, a ganância das pessoas de receber um dom? Só recebe o batismo, fala 2 línguas estranhas e acabou. Morre ali. Só que o que o apóstolo Paulo está falando é que o dom de profetizar é específico para uma necessidade. Tanto quanto os profetas no Antigo Testamento, eles tinham uma função. Agora o cristão que aceitou Jesus, aquele que aceitou Jesus como Salvador, se torna cristão, se torna alguém que está disponível, disposto a fazer a obra de Deus. Então o que é que ele tem que fazer agora? Ele tem que buscar de Deus dons espirituais que ele use, né, e seja usado por Deus, né, de acordo com aquela ferramenta, né? Lembra que eu usei esta palavra aqui, ferramenta, mas em outro sentido. Então agora eu já uso a palavra ferramenta sem gastar o termo, né, sem forçação de barra. Então agora você observa que vem da parte do apóstolo Paulo essa vontade de explicar para os irmãos o que é realmente os dons espirituais e quais deles ele precisa buscar para que a sua vida seja melhor no Evangelho, né? É uma forma de facilitar o caminho, né? O homem caminhar na estrada junto com Cristo, tá certo? No caminho que é Cristo, o único que pode nos levar à salvação. Até aqui tudo bem, né? Então, quando alguém pergunta assim, existem profetas ainda na igreja? Existem sim. Todos quanto recebem o dom de profetizar, eles automaticamente se tornam profetas. Tá certo? Se tornam profetas. E quando uma pessoa pede a Deus o dom de profetizar e ele recebe aquele dom, ele tem por obrigação agora manter-se firme, manter-se com aquele dom e, sobretudo, procurar viver uma vida digna de ser chamado de profeta. Tá bom? Digna de ser chamado de profeta. Então, o que é que a pessoa vai fazer? Vai olhar para os modelos dos profetas do Antigo Testamento, que servem para nós de modelos, porque o Espírito Santo vai trabalhar praticamente da mesma forma, com exceção de que no Antigo Testamento raramente você profetizava para outro profeta, mas hoje na igreja, como tem muitos, então o Espírito Santo deu este dom para consertar, adivinha só o que? A casa. Não para sair, subir e descer pelo mundo, não. Para consertar a própria casa. Tá? Versículo 2. Então, vou voltar para assimilar, para ficar bem claro.
todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador recebem hoje a oportunidade de chegar ao céu, né? Recebem a oportunidade de ter os dons espirituais, recebem a chance de entrar nos céus pelas portas, né? O seu nome fica escrito no livro da vida. Então agora o que é que ele tem que fazer? Ele tem que procurar, né, uma motivação. Ele tem que procurar em que é que Deus quer usá-lo, né? No que é que Deus, o que é que Deus tem para a vida dele? Qual é o porquê é que Deus o salvou, resgatou, né? E não os outros da casa dele, né? Porque tem essa questão também. Às vezes, Deus, como diz o apóstolo Paulo, pega as coisas loucas para confundir as sábias, né? Então, às vezes você olha assim, mas tinha tanta gente na minha casa, logo eu fui o primeiro a aceitar Jesus como Salvador. Isso não quer dizer que foi Ele que te escolheu para, né, para a salvação. É você que escolhe ser salvo, mas que o Espírito Santo, ele conduziu as pessoas, né, para que a mensagem chegasse até você primeiro. E sabendo da dureza do seu coração, né, apesar de ser duro, mas era mais maleável do que a dos outros, então o Espírito Santo escolhe primeiramente você, né, lhe convida, lhe chama, né, para que você possa estar do lado dele, auxiliando nesta obra, né, sendo útil. E aí surge-se a pergunta: o que é que eu faço, né? Qual é a minha função na igreja? O que é que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha chamada, né? É assim que normalmente nós usamos esse termo chamada, mais para o Antigo Testamento, mas cabe também essa palavra no Novo Testamento. Qual é a minha chamada? Qual é o meu ministério, né? O que é que eu posso fazer pelo Evangelho para ajudar, né? O que é que eu posso fazer? O que é que Deus tem para mim? O que é que Deus quer comigo? Qual é a obra que Deus tem na minha vida e com a minha vida? A obra que Ele tem na minha vida, o que é que Ele quer fazer comigo? E a obra que Ele tem comigo para ajudar na obra do Senhor, né? Então, surge essas perguntas aí. E a gente entende que aquele cidadão que aceita Jesus como Salvador, se ele quer, se ele se dispuser a ser usado por Deus, ele vai receber de Deus ferramentas. Nem todos serão chamados pelo seguinte: existe na Bíblia uma coisa chamada os pobres de espíritos. Já explicaram para vocês o que é pobre de espírito? Não, né? Eu vou explicar. É aquela pessoa que você vê que ele não tem chamada nenhuma para nada. Você não vê ele se indignar com nada, para ele tá tudo bem, ele vai para a igreja, ele cultua, ele dizima, ele oferta, mas ele não se envolve em trabalho nenhum. Não se dispõe a fazer nada, não questiona, não briga. Sabe? Essa pessoa é pobre de espírito, porque ele vai ser salvo pela graça. O cara é analfabeto, não conhece a Bíblia, não sabe ler. O que disserem para ele tá bom, se não disserem nada também tá ótimo. Se quem cantar uma coisa ele tá de pé, quem não cantar também, ele acha bom, todo mundo, para ele tá tudo certo. Não tem nada errado para ele. Ele quer seguir a Cristo, chegar no céu. Então, esta pessoa é chamada de pobre de espírito. Entendeu? Bem-aventurados sois vós, pobres de espírito. Então, esses pobres de espírito, que é aquele que não está preocupado com muita coisa, nem com o dia de amanhã, se o que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir, são pobres de espírito. E esta pessoa pobre de espírito, ela está ali no nosso meio, mas ela não quer conta nenhuma com a obra. Você vai condenar ela por isso? Não. É porque realmente ela não recebeu de Deus esta inconformidade, esta agressividade, esta, como eu posso usar o termo do apóstolo Paulo, essa ousadia de espírito. A palavra é essa. Então, para que a pessoa seja um profeta, ele tem que ter ousadia de espírito. O espírito precisa incomodá-lo para alguma coisa.
Então, ninguém vai profetizar para si próprio à toa ou no lugar onde está tudo bem. Não. Profetizar já é realmente, o contrário de estar tudo bem. Uma das funções do profeta, você vai aprender aqui quais são. Então, no versículo 2, o apóstolo Paulo para de falar do profetizar e vai explicar por que buscar o de profetizar, porque primeiramente, tá? Veja que aqui não aparece a palavra melhor. Seguir a caridade, procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Veja, não é que é apenas melhor o dom de profetizar, não. É que é principal nessa fase. É urgente na igreja que haja profetas. É urgente que haja profeta. Por quê? Porque o profeta, ele é aquela pessoa que vai ajudar a obra de Deus e não vai fazer juízo de valor. Ele é neutro. Ele está ali para ajudar a obra e ele está ali para fazer a vontade soberana de Deus. Então, o profeta, ele não tem compromisso nenhum com ninguém ali. O compromisso do profeta é com Deus, é com o Espírito Santo. É o que Deus lhe mandar fazer, ele vai fazer. E não interessa se o pai dele, se é a mãe dele, se é o tio dele, é o pastor da igreja. Não interessa. Ele está ali para fazer a vontade de Deus. Até aqui tudo bem, né? Então Paulo explica. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens. E essa aula sobre língua estranha, eu vou dar só uma pincelada aqui. Mas quando a gente estiver estudando as cartas, a gente vai falar sobre isso. Espero que vocês continuem no curso, né, para estudar o curso completo, né, para aprender também nas cartas aqui. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, primeira função, exortação e consolação. Edificar, exortar e consolar. Profeta, profetiza de Deus. Você tem que entrar nessas três funções aqui, ó. Edificar, exortar e consolar. Tá? Nem sempre todo mundo tem as três. Às vezes tem só uma dessas aqui. Às vezes ele só consegue fazer uma dessas participações aqui. Tá? Mas a pessoa, veja, o que profetiza. Mas o que profetiza. Não diz que é a profecia, é a pessoa. Então, aquela chamada, aquele dom agora se atrela à pessoa. E você aí absorve esse dom e se torna um profeta. Então veja, não é a profecia que fala pela boca do profeta. É o profeta. Veja, versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação. Quer dizer, um profeta, agora ele é profeta. Depois que ele recebe o dom, que ele assimila, que ele aceita a chamada, ele se torna um profeta. E ele vai profetizar aos homens. Veja, a profecia não é para Deus, a profecia não é para anjo, não é para arcanjo, tá? A profecia é para os homens. E quais são as três funções? Primeiro, edificação, exortação e consolação. Já vou explicar. Aí ele volta ao termo nessa dialética dele aqui, ele volta no versículo 4. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Você vai subir o púlpito lá e você vai ficar lá 2 horas de relógio falando língua estranha, no microfone, tá? Pra soar bonito, começa a roncar, meu Deus, aí começa a dar rajada de língua estranha, aquela coisa toda, faz aquele fuar todo, e a gritaria, grita.
e ninguém entende lástima nenhuma. Quem já viu isso aí? Você já viu, né? Porque é falta de compreensão, falta de estudar. Ele tem o dom, mas ele não sabe administrar. E o apóstolo Paulo explica, olha, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Outra confusão nessa palavra, né? Não é o espírito de Deus que é sujeito a você, é o seu próprio espírito. Ou seja, a maneira de você se comportar, espírito ali é entendimento, pertence a você. É você quem sabe o que faz agora. Tá certo? É você quem administra esses dons. Viu? Então, não é Deus que vai ficar ali controlando ali, é você. Se você pode esperar o momento certo para falar língua estranha, você espera. Se você observar eu pregando, você vai ver que eu não sou lá esses pregadores. Tenho me esforçado para fazer o que Deus me manda. E eu percebo muitas pessoas que pregam que eles não estão preocupadas se as pessoas estão entendendo o que ele está pregando ou não. Basta ele falar duas línguas estranhas, as pessoas já começam a gritar, reagir, beber, não sei o que. A minha pergunta é, eles estão entendendo o que a pessoa está falando? Não, então por que essa reação toda? Acham espiritualidade nisto? Falar línguas estranhas é bonita? Tem que ter um objetivo. Tem um momento em que Deus lhe toma. Tá? E quando eu estou pregando, eu procuro sempre, peço para os irmãos fazer silêncio, para escutarem a palavra. Normalmente numa igreja que é pentecostal, tem um irmão que está tocando a bateria, tem outro que está tocando timbal, tem uma pessoa no violão fazendo aquele fundo. Para mim, tanto faz com fundo musical, sem fundo musical, eu, do jeito que tiver lá, eu toco o barco, eu não estou preocupado com nada disso. As pessoas que estão do outro lado, que estão escutando, às vezes já estão acostumadas com aquilo ali. Então eu não vou ser ignorante, dizendo, não, eu não prego com fundo musical, eu não prego sem fundo musical, eu não prego assim. Meu irmão, pra mim, pode tirar tudo aí, microfone, tire tudo da tomada aí, eu por mim, pra mim tanto faz. Porque eu não estou ali pra agradar ninguém, pra ser agradado, tampouco pra achar bom ou ruim a igreja de ninguém. Estou ali para fazer o que Deus me manda. E se eu chegar lá e não tiver microfone nem nada, eu vou pregar sem microfone, sem nada. Se eu chegar e tiver um fundo musical, um retorno, uma coisa assim, sofisticada, bonito, para mim tanto faz. Com ar-condicionado, sem ar-condicionado, com ventilador, sem ventilador, igreja grande ou pequena. É um culto a Deus. Eu não vou ali cultuar o homem, eu vou fazer para Deus, primeiramente. E a profecia é uma coisa interessante, por quê? Porque você não está fazendo para Deus. Você está fazendo para os homens. Você está se deixando ser usado por Deus. Tá? Deixando-se ser usado por Deus. Naquele momento, você foi inspirado. Tá? Não é Deus que está falando por você. Presta atenção nisto. Quando alguém está na igreja profetizando, não é Deus que está falando. Ele está iluminado pelo Espírito Santo, tá certo? Ali naquele momento, ele está cheio do Espírito Santo, tá? Ele ali foi avivado, ele recebeu de Deus aquela autorização para profetizar, né, sobre tal e tal coisa, e ele vai dizer aquilo que ele acha, o que ele entende, o que ele percebe, que o Espírito Santo mandou ele falar. Mas não é Deus que está falando. Deus não desce ali para falar nada. Então a pessoa é inspirada. A palavra inspirada quer dizer soprar dentro. Deus sopra dentro dele, como fez com Adão. Tá? Quem assistiu a primeira e segunda aula do curso completo aí sabe. Inspirar é isso, é soprar dentro, inspirar. Quando você vai no médico, o médico diz assim, inspire. Aí você faz o quê? Oi? O que você faz? Agora respire. Aí você solta, né? Inspirar é puxar para dentro. É soprar para dentro, entrar. Então Deus inspira só para dentro do homem as palavras que ele deve dizer. E aí ele diz o que ele entende que Deus mandou dizer.
E vou lhe provar que não é Deus falando pelo seguinte: quantas vezes o homem de Deus e a mulher de Deus recebe de Deus uma palavra para ele dizer, e ele diz 2, 3 a mais? Quantas e quantas vezes isso não acontece? Por quê? Porque não era Deus. Deus não saiu dali. Não é como no Antigo Testamento, que Deus se apossava do cidadão. Não. Veja, por exemplo, quando Elias profetiza, dizendo lá no capítulo 19, 17, 18, 19, do livro do primeiro livro dos Reis, né? Elias profetiza e diz: olha, segundo a minha palavra não vai chover. Quer dizer, ele tem a palavra de Deus dentro do coração, e da forma que ele vive, como diz um professor meu, concomitantemente, do jeito que ele vive, entende-se que ele vive baseado na palavra de Deus. Então tudo o que ele disser para resolver os problemas, né, da região, Deus aprovará. Deus aprovará ou reprovará. Quer dizer, Deus escolheu Elias para profetizar. Agora, se Elias disser alguma coisa errado, é Deus que está falando? Não. E se ele disser alguma coisa certa, é Deus que está falando? Também não. Por quê? Porque ele será julgado por Deus, tá? E nós que estamos aqui vamos julgar a profecia. Nós, da qualidade de homens, vamos julgar a profecia. Por que devemos julgar a profecia e não o profeta? A Bíblia diz o seguinte: para nós analisarmos a profecia, reter tudo que é bom, e nós não podemos analisar o profeta. Nós precisamos analisar somente a profecia. Por quê? Porque o profeta, ele será julgado por Deus. Mas a profecia somos nós que vamos acompanhar se aquilo tem veracidade ou não. Se aquilo é verdade ou é mentira. Se aquilo está certo ou está errado. Se aquilo vai acontecer realmente ou não vai acontecer nunca. Os irmãos estão compreendendo? Então, é por aí que começa a questão. Então, o dom de profetizar é dado a cada um mediante a vontade que ele pede a Deus, ou às vezes ele nem pede. Deus dá. E cabe a ele aceitar aquela chamada ou não. Se ele rejeitar, só quem vai perder é ele. Tá certo? Só quem vai perder é ele. Tá bom? Por quê? Porque o profeta ele sofre muito, mas tem honra maior do que você servir a Deus? Tem honra maior, tem glória maior do que você estar com a profecia na mão? Você ter à sua disposição uma ferramenta maravilhosa como essa, os tesouros do céu, tesouros escondidos em vaso de barro? Não tem. Então veja bem, o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então se você fica lá o tempo todo, em vez de pregar a palavra de Deus, você sobe lá e fica lá falando língua estranha, língua estranha, língua estranha, língua estranha, língua estranha, língua estranha. E normalmente eu vejo algumas pessoas sem sabedoria, eles vão entregar uma profecia para alguém. Aí como é que eles entregam a profecia? Em línguas estranhas. Como é que a pessoa vai entender aquilo, irmão? Me diga aí. Tem algum intérprete ali? Não. Então. Tá entendendo? Versículo 5. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Eu quero que vocês sejam cheios das línguas estranhas. Mas, muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas. O apóstolo Paulo está dizendo que o profeta, a pessoa de profeta, é maior do que só ficar o tempo todo falando língua estranha na igreja. Por quê? Porque ninguém entende as línguas estranhas, irmão. No versículo 2 ele explica que a língua estranha é um modo de você driblar o reino das trevas.
Aqui entra a questão da batalha espiritual. Quando você está orando a Deus, você... Aprenda isso, irmão. Eu vou dar aqui uma dica de oração. Ore. Comece a orar a Deus. Você senta lá. Você, não sei se você ora sentado, você ora deitado, ora em pé, ou de joelho. Aí deixa para outra aula. Aí você está lá, conversando com Deus. Você já começa... Meu Deus, nessa noite, visita fulano, visita ciclano, que não sei o que. Visita o hospital, visita o povo que tá de dengue, visita fulano, visita isso. Você tá fazendo besteira, irmão. Isso aí, eu não vou dizer que Deus não está ouvindo a sua oração, que aí eu vou ser muito tolo de dizer isso. Mas você está gastando cartucho. Você está jogando munição fora. Você vai se esgotar, não vai receber a resposta esperada. E depois você vai se decepcionar e dizer: minhas orações não são ouvidas. Porque você não está sabendo orar. Você começa orando junto com Cristo. Não é para você rezar o Pai Nosso, não. Não estou mandando você rezar Pai Nosso, nem rezar Salmo 91, nem rezar Salmo 23. Que tudo isso é reza, não é oração. Tá? Jesus diz assim: quando vós orar, dizeis assim. Assim como, neste modelo, desta forma, é assim que se começa a oração. Pai Nosso que estás nos céus. Não é para você rezar aquilo ali. Ali é para você ter um modelo. Começar exaltando. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Ó. E ele começa exaltando: Pai, você está no céu, você está acima de tudo. O reino é o teu, é o Senhor que manda. Tá certo? Então ele começa a exaltar o nome de Deus, o trono de Deus, e ele sendo filho. Depois ele começa a pedir: venha o teu reino, mas peraí, mas seja feita a sua vontade e não a minha. Olha, sua vontade seja feita aqui embaixo, do jeito que já é feita aí em cima, na terra como no céu. Aí ele começa a pedir: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aí depois, primeiro ele pede o alimento, depois ele pede o livramento, tá? Aprenda, irmão, aprenda a orar. Em nome de Jesus, tá aí há 200 mil anos. Eu vou dar até uma aula aqui. Eu tô sentindo vontade de dar uma aula aqui sobre oração. E eu vou dar porque eu vou gravar, depois dessa aqui, eu vou gravar aula sobre batalha espiritual e eu vou ensinar vocês a oração, viu? Não é segredo de oração, isso aí. Oração não tem segredo e oração não é chave da vitória. Não, não é não. A questão da oração está em quem está orando, viu? A oração de um justo pode muitos seus efeitos. Não é quem, não é o que está orando, é quem está orando. A pessoa vale mais do que as palavras que vai dizer. Percebeu? Recebeu a pancada aí? A oração é a chave da vitória. Sim, Adolfo Hitler orava. Vai me dizer que Deus deu vitória a Adolfo Hitler, é? Lenin, Stalin. Pelo amor de Deus, né, irmão? César, os 12 Césares, que era tudo gay. Era Deus que dava vitória a eles, era? Vamos devagar, né? Então a oração não é a chave da vitória. Não tem chave da vitória. Tem efeitos da oração. Efeitos da oração de um justo. Pronto. Só tem efeito a oração de alguém que naquele momento é justo. Entendeu? Não é que a pessoa em si seja justa, como Cristo é justo. Não. É que a pessoa vive uma vida de justo, uma vida de justiça, de sinceridade, de santidade diante de Deus. Alguém que realmente tem nos céus um Deus que lhe aprova os seus atos aqui embaixo, para que se cumpra João capítulo 15, quando ele diz: o que vós pedirdes em meu nome recebereis. Porque vocês estarão em mim, eu estarei em vocês, pedireis tudo e ser-lhe-á dado. Quando? Quando eu estiver nele, ele estiver em mim, e nós dois juntos, intrínseco, eu pensando o que ele pensa, ele pensando o que eu penso, eu gostando do que ele gosta, ele gostando do que eu gosto. E agora? Quando isso vai acontecer? Oi? Já tinha entendido esse versículo? Pedireis tudo e ser-lhe-á dado? Quando? Se vós estiveres em mim, minha palavra em vós. Xiii, meu irmão, esse é o problema. Isaías 55, 6, quando o povo fala assim: meus, os caras, o Senhor, enquanto se pode achar, né, invocar quando está perto, aquela coisa, seria achado de vós, tal. No versículo 58, o que é que ele diz? Porque os meus planos não são seus planos, meu caminho não são seus caminhos, tal e tal.
ele não está dizendo que tem algo a mais, algo melhor para o povo dele. Ele está dizendo que o povo está desviado dos planos e do caminho. Tá entendendo? Por isso é que eles estão longe. Buscar enquanto pode achar agora. Me procure agora, por quê? Porque vocês estão muito longe de mim. Meus planos não são seus. O que vocês estão pensando aí eu desaprovo. Veja que como muda a situação. Então não é o que está orando, nem a oração em si. A palavra oração em si não quer dizer nada. Mas quem está orando quer dizer muito. João capítulo 11, Jesus, quando ele vai orar para a ressurreição de Lázaro, ele ora e diz, olha, bem sei que o Senhor sempre me ouve. Por que que ouve? Porque Jesus sempre faz a vontade dele. Eu estou dizendo isso para que eles creiam em mim. Então vamos lá. Então se você fica falando língua estranha o tempo todo, você não vai entender. Por quê? Porque fala em mistérios com Deus. E aí no versículo 5 Paulo explica. Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas. Muito embora, às vezes, quem profetiza fala língua estranha, né? E deve-se começar por aí. Você que está buscando o batismo com o Espírito Santo, peça para que Deus evidencie o batismo com as línguas estranhas, tá? Não é que a pessoa batizada com o Espírito Santo, ele só tem língua estranha, ou o único sinal de batismo é a língua estranha. Não, mas o que evidencia, o que coloca para fora, o que mostra que ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, é as línguas estranhas. Por quê? Porque é o sinal de que a pessoa foi ligada. Antigamente usava muita palavra selado, né? Que Deus abriu esta porta aí de mistérios para que ele fale com Deus, drible as trevas, né? Que o falar com Deus em língua estranha é isso. Nem os homens entendem, a não ser alguns que têm o dom de profetizar, têm o dom de discernimento, de interpretar, né? E o diabo não entende. Por quê? Porque ali é uma via de mão única entre o meu coração e Deus. Então naquele momento que eu estou orando em mistérios, nas línguas que eu não entendo, Romanos 8 diz que o Espírito entende. O Espírito entende. Entende quem? Entende Deus. Tá? Que Deus entende a intenção do meu coração. O que eu queria dizer naquele momento não saiu nas minhas palavras em português, mas saiu em outras línguas. Não, aí as línguas são dos anjos, são dos homens. Não, são estranhas. Você não sabe de onde vem. Você não sabe se são línguas de anjos, se são línguas de homens. 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo fala, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, anjos e homens, não está dizendo que a língua estranha é dos anjos, não. Pode ser, você pode estar conversando aqui com Deus e estar falando a língua japonesa, chinesa, eu já vi isso. E depois meter pelo meio outra língua que não tem nada a ver, por quê? Quando o inimigo for descobrir o que é aquilo ali, Deus já enviou a resposta da oração. Lembra de Daniel? Aquela questão lá ainda continua. Aquilo ali acontece. Quando você está orando a Deus e o inimigo ele intervém mesmo, meu irmão. O negócio é sério. Deixemos para a aula de batalha espiritual, que tenho certeza que todo mundo vai ficar na sede aí. Doidinho para ter essa aula, né? Muita gente me pergunta sobre isso. E eu decidi gravar uma aula sobre isso. Então, porque o que profetiza, aí no meio do versículo 5, é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete. A não ser que o que você diga ali na língua estranha, você fale abertamente em português, para que aquela pessoa entenda. Sei lá, falou língua estranha, tá. Agora eu vou traduzir, é isso aqui que Deus está falando, tá? Para que a igreja receba edificação. Então, sei lá, vai acontecer uma tragédia. E aí Deus lhe manda dizer que vai acontecer uma tragédia. Aí você sobe lá, o pastor lhe dá a oportunidade, Deus manda me dizer isso, em português.
Aí o que é que você faz? Você começa a falar língua estranha. Tá. Só pra complicar, pra achar bonito. Tá? Não, eu sou cheio de poder, eu não posso entregar uma profecia assim no bambu. Tenho que sapatear, tenho que dizer alguma coisa, eu tenho que me invocar aqui. Parece que vai virar o Super Saiyajin, parece que tá baixando o espírito, tá recebendo alguma coisa errada. Não precisa disso, irmão. Se na hora que você for entregar a profecia, Deus lhe tomar, é diferente. Mas não quer dizer que especificamente você tem que estar em transe. Meu Deus, estou aqui aloprado para poder entregar a profecia. Não, se você estiver em transe, o que você vai falar? Você não vai saber o que dizer, tá? Vai ser pior do que as línguas estranhas. Então você se concentra, se for preciso, você prende-se, tá? Prende-se naquele momento. Olha, a língua estranha vinha, você segura, raciocina, pensa, fecha a boca e abre a boca de novo. Pronto, controlou. Aí você vai, ou pode fazer isso diferente. Eu já vi isso acontecer e dá para fazer isso. Você vai falar as línguas estranhas e vem e você entrega o recado, a mensagem completa, né? Deus não manda recado, Deus manda mensagem. Então você vai e entrega a mensagem. Primeiro você fala as línguas, depois você entrega a mensagem. Ou faz diferente. Primeiro você entrega a mensagem, Deus manda te dizer isso. E depois você respira e solta. E espera o Espírito de novo lhe inspirar as línguas estranhas. Por quê? Porque o intuito das línguas estranhas é que você esteja conversando com Deus naquele momento. Não é que as pessoas escutam que língua bonita você fala. Isso aí não vale de nada, irmão. Eu conheço gente que você dá o microfone para ele, 10 minutos. E toma-lhe língua, corta a língua de um lado e toma a língua de outro. E você fica assim, sim. Isso aí quer dizer o quê? Aí quem não tem instrução de vida vai me chamar de carnudo, porque eu fico parado, esperando que saia alguma coisa ali, porque está escrito aí que não adianta nada, né? A não ser que haja intérprete. Raramente alguém se levanta para interpretar. Faz muitos anos que eu não escuto, não vejo isso na igreja. E a pessoa tá lá achando ruim porque eu não sou do espírito como ele. Mas quem tá no espírito aí? Ele que tá fazendo as coisas erradas sem saber? Ou eu que entendi a palavra de Deus e que não é assim, desse jeito que se faz? Aí o cara vai achar ruim. Quantas vezes a pessoa vem entregar a profecia pra mim, eu paro e olho pra ele. Aí ele desvia o olhar e sai. Por quê? Porque eu não ia profetizar nada, ia falar empolhação, conversa fiada, né? A pessoa vai entregar a profecia pra você, pronto, pare, baixa a cabeça, né? Em reverência não a Deus, porque a reverência a Deus você tem que estar durante todo o culto. E não é Deus que vai estar ali dentro daquele corpo falando. É alguém, é um homem, é um profeta. Agora ele, supostamente, até que se prove o contrário, ele está inspirado por Deus naquele momento. Então depois que terminar a profecia, você vai analisar se aquilo ali existe. Para você não tomar uma decisão errada, acreditando no infame aí de uma pessoa que abriu a boca e disse, assim diz o Senhor. Certo? Então você tem que tomar cuidado. Porque você tem que analisar a profecia. Peraí. Tá bom, o cara tá aqui me dizendo que Deus mandou ele me dizer que tem uma varoa pra mim. Tá certo. Tá bom, tem uma varoa pra mim, preparada pra mim. Beleza. Aí você olha pro dedo e tem uma aliança. E aí, agora? Como é que você faz? Como é que é isso aí? Não vai atrás da pessoa pra constranger? Não sei se precisa. Ele não é doido. Não vai pagar o preço dele lá. Agora o que você vai analisar é a profecia. Peraí, tá errado. Eu já sou casado. Não vem outra por aí. Só pode ter uma. A Bíblia diz que eu só posso ter uma. Não vai ter outra. E eu não vou largar a minha porque é proibido por Deus. Não é só porque eu não quero, não tenho necessidade disto. Não é só porque eu amo minha esposa. Não. Mesmo que
desse algum entreveiro, algum pepino, algum problema, eu tenho que honrar a palavra que eu dei lá diante de Deus. Ali sim Deus estava. Quando nós invocamos o nome do Senhor, 2 ou 3 reunidos, ele está. Ali sim ele estava, não dentro da pessoa que acabou de me dizer. Não, Deus não está ali dentro. Deus está o instruindo, o iluminando. Tá? Naquele momento ali, o Senhor está inspirando as palavras, o modo, a entonação da voz, o que ele deve dizer, até onde ele deve dizer, o quanto ele deve dizer. Mas eu tenho que julgar, por quê? Porque às vezes é Deus falando, sim, né? Usando o cidadão. Às vezes não é, a pessoa falou do que sabia, falou porque escutou alguém dizer. Falou porque achava bonito, falou porque era conveniente para me agradar, ou pode ter sido que num determinado momento este irmão está dando brecha para o inimigo e o satangoso decidiu usar ele naquele momento para destruir a minha vida. Profecia muito grande. Eu olho para a pessoa, sisudo, normal, sem julgamento, sem prévia, sem spoiler de nada. Mas olhando para a pessoa ali, para eu observar no olho dele, no semblante dele, se o Espírito de Deus está testificando que quem está ali dentro é um ser humano, no caso ele, e as palavras que estão vindo dele são inspiradas por Deus ou não. E se o corpo físico dele não está transformado, incorporado, manifestado ou possuído por demônio. Porque eu já passei por isso. Tá? Deus está numa igreja. O irmão me chamou para pregar numa igreja em São Paulo, né? No Vale do Paraíba, uma cidade chamada Peruíbe. Talvez alguém já tenha passado por lá, ou more lá, ou saiba onde é. Cidade muito bonita, beira da praia. Amém? Tá acompanhando a aula? Tá dando para entender? Pois bem, então eu tava lá e era uma festa, um congresso, um negócio daquele. Igreja pequena, igreja pouco recurso financeiro, apesar da cidade ser chamada de rica, mas enfim, tava lá pregando e de repente no final a campanha era uma campanha sobre queda das muralhas. Aí o pastor fez lá um ato profético, circulou o púlpito com pedras, fez um desenho lá numa cartolina daquela marrom. Isso foi no ano 2000
15 para 16. Eu era novo convertido, novo de pregação. Eu tinha 3 anos que eu pregava. Eu com 4 anos de crente, né? 2015, me converti em 2011. 4 anos de crente. E já tava pregando, né? Aqui ou ali, aí de repente eu estava terminando a pregação. E aí eu... Que é oração? Levanta a mão aí. Meu irmão, minha irmã. Quando eu disse quem quer oração, levanta a mão. Aí me veio uma cidadã, levantou a mão. Essa cidadã levantou a mão. Eu orei de cá, de cima do púlpito. E aí Deus começou a tomar o pessoal e tal. Que a gente fez aquela oração fervorosa. Fiz aquela oração. Realmente, quando você está inspirado por Deus, no momento da oração, as palavras que você diz atingem os alvos certos, tá? Atingem as entidades certas. A palavra é essa. E os demônios que estão no ambiente, eles serão atingidos porque você na oração deve sempre se abalizar da palavra de Deus, do que está dito, do que Deus prometeu e do que pode acontecer se nós fizermos aquilo ali. E lá estou eu, sendo usado por Deus, lógico. E a pessoa foi e recebeu uma descarga espiritual e caiu. Caiu e ficou ali cerca de 2 minutos, aproximadamente. Caída, era uma mulher. Caída lá, estirada, né? E nós aqui baianos chamamos de maca, né? Estava na maca. Lá eles não sabiam esse termo, né? Eu até brinquei depois com o pastor que ele não sabia que se chamava maca, mas eles dão outro nome lá. Então, aquela pessoa estava lá, passando por aquele tratamento, né? Que a gente sabe como é, que nós pentecostais nós entendemos um pouco disso. Não muito, mas um pouquinho. Que são coisas novas que não tem na Bíblia, né? São direções diferentes que o Espírito Santo tomou nesses últimos tempos. Não está na Bíblia, né? Não é bíblico, mas é real, né? Não é porque não está na Bíblia, não está escrito na Bíblia que isso é mentira, que é irreal. Tanto quanto não está na Bíblia também o ministério pastoral feminino, né? Não está escrito na Bíblia pastoras, né? Não tem, essa palavra pastora não tem. Tem até diaconisa. Isso não quer dizer que nós não cremos no ministério pastoral feminino. Eu, particularmente, para mim, não, como diz o professor Olavo de Carvalho, nem influi, nem contribui. Por quê? Porque isso aí é uma questão para que o Espírito Santo resolva. Não para que os homens interfiram, digam se gosta, se não gosta, se A, se B ou se C, né? Para mim, se tivesse uma igreja em cada esquina, independentemente se fosse macho ou fêmea que tivesse lá à frente do trabalho, para mim estava ótimo. Por quê? Porque nosso mundo, nossa terra, nosso Brasil seria bem diferente se todos fossem profetas, né? Então, lá estou eu, né? Orando por aquele povo e... Meus irmãos, pasmem se quiser. O pessoal correu. Viu a mulher caída. Ela levantou-se. Ela tem uma deficiência nos 2 braços, né? As 2 mãos dela mirradas assim, encolhida. E veja que situação para um novo convertido, né? Ela caiu e quando ela levantou sã, meu irmão. Levantou sã. E o rapaz estava comigo, que foi cantar. Depois descobri que ele era ladrão. Botei pra fora de casa. Fui ajudar ele. Levei ele pra São Paulo pra ajudar ele espiritualmente, fisicamente. Botei ele em casa lá e aí começou a sumir umas coisas. Rapaz, isso aqui. Ele, não sei e tal. Aí tava andando comigo uns 2 meses depois. E aí, Deus sempre quando mostra, né? Deus sempre mostra. E aí a casa caiu pra ele. Mas
E agora, para esse cidadão sair, para esse bicho sair, expulsar esse demônio? Eu tô cá em cima do púlpito, não tem nada a ver, a igreja não é minha. Não vou descer lá botar a mão em nada. Se vire, a igreja é tua. Só que eu percebi que o pastor nunca tinha expulsado um demônio. Ah, aquele povo light, aquele negócio, sabe? Assim, devagar. Aquele negócio, não é como os batistas daqui que são, como é que se diz? Pentecostais. Não, 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 não. Aquele negócio frio, frio, pior que frio. Ali já tava em estado de putrefação, aquele negócio travado, aquela batalha mesmo. E o cara tava naquela mulher ali há muito tempo, irmão. Só que ele tá lá dentro, e quando você ora, à luz da palavra, ele precisa se, aí aparece a palavra manifestar. Por quê? Porque você o está expondo, mostrando que é ele que está usando aquela pessoa, que está se apossando daquela situação. Então ele foi e saiu, manifestou-se e ficou ali em pé. Ela ficou em pé. O povo pensa o quê? Quando a pessoa cai, está orando, a pessoa é aleijado, cai e levanta ação, o que é que tu pensa? Quem foi que fez o milagre? Deus, né? Beleza. Aí, de repente, essa irmã pegou a cadeira que tinha, uma mesa que tinha. No centro da igreja, o pastor colocou uma mesa. Uma mesa daquela de jaqueira, grossa. Esta irmã pegou o tampo da mesa sozinha e levantou. A mulher mirrada, veja como o inimigo é. A mão dela mirrada. Aí ele se aparece e usa as mãos dela para mostrar o que ele estava fazendo. Quer dizer, ele teve que se revelar, mostrar quem estava por trás daquilo tudo. E ela levantou a mesa e jogou no meio do povo na igreja. E aí, meus irmãos, o povo da igreja começou a sair da igreja, correndo com medo. Eu falei do lado do missionário, vai lá, missionário, expulsa ali. Ela, Deus me livre. E saiu correndo. E os ímpios que estavam do lado de fora da igreja, que era um becozinho, um corredorzinho assim, começaram a entrar na igreja para ver o que é que estava acontecendo. Que os crentes estavam tudo correndo, se era algum assalto, lá, um negócio meio sinistro, lá, uma favela sinistra mesmo, ou se era incêndio, alguma coisa desse tipo. Mas não, era uma mulher que estava manifestada. Eu tava de cá mesmo eu fiquei, porque a responsabilidade da igreja é do pastor, não é de quem vem de fora. Tá, mas qual é a moral da história? O pastor foi até a pessoa, botou a mão na cabeça e disse: sai em nome de Jesus. Aí a mulher fingiu que caiu e puxou ele pela gravata e ficou enforcando ele com a força que o bicho tava. A mulher do pastor foi lá e levantou a mão, estendeu a mão e falou: sai em nome de Jesus. E aí foi aquele. E os obreiros rodearam e fecharam. Sai, 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 sai. Não saiu. Aí eu fui e chamei o cidadão que tava comigo, que era o cara que depois eu descobri que tava me roubando. Falei pra ele: vai lá, fulano, expulsa aí. Aí ele chegou no ouvido da cidadã que tava no chão, pendurado na gravata do pastor, dando chute na mulher do pastor, rodando uma cena horrorosa. A mulher já tava praticamente nua dentro da igreja. A roupa já tava... Não tem compostura ali. Ela não vai ficar segurando a mão no peito, né? Pra não mostrar e outra segurando. Não. Vê que tá entregue à entidade. O corpo da pessoa ele não tem comando. E quando o rapaz botou a mão na testa dela, ela caiu no chão e falou: olha,
fulano, falou o nome da entidade. Em nome de Jesus, eu já te vi. Então, saia. Acabou. Acaba saiu. Saiu e nunca mais voltou. E aí, conversa vai, conversa vem. O povo volta pra igreja, o culto já acabou. Ninguém queria sentar perto da irmã, com medo dela ainda estar manifestada. O pastor conversou com ela, deu água e tal. Ela, não, tô bem e tal. Tudo bem, como é seu nome? Falou o nome. Você é crente? Sou crente. Jesus lhe salvou? Sim, não, eu sou crente, fervorosa e tal. Repara. Aí, o que acontece? Semana depois desse acontecido, desse incidente, eu fui de novo nessa igreja. Campanha, né? Quando eu preguei não era o último elo, tinha mais campanha pra frente e eu fui. Cheguei até atrasado, né? Devido a correria de trabalho, essas coisas. Veja só. O pastor pegou o microfone no momento de encerrar o culto. E aí falou assim: irmãos, quem lembra dessa irmã aqui? Aí, povo, eu, não sei o que e tal. Pô, essa irmã aqui, a irmã fulana de tal, quero dizer pra vocês que semana passada ela não estava endemoniada, não. Aqui não tem demônio, não. Não era demônio. Demônio não entra na igreja. É que ela toma remédio controlado. E naquela semana ela não tomou o remédio. Aí eu falei, tá certo. Se ele tá dizendo, né? O que é que eu vou fazer? Aí quando foi um tempo, me chamou pra pregar lá de novo. Eu vou? Não vou. E não fui. Nem fui e nem vou. Por quê? Porque ele, para não espantar os outros, disse que a mulher não tinha demônio, não. Que a mulher usava remédio controlado. Certo. Aí tô eu mais o irmão, esse cidadão, andando pela orla, beira da praia. Aí vem essa irmã passeando de bicicleta assim, como que nada tivesse acontecido, normal. Ah, meu irmão. E detalhe, essa irmã, ela realmente ela tem um defeito no braço. Ali precisa-se que Jesus realmente cure. Mas quando a gente passa por ela na beira da praia, ela tá andando de bicicleta, que essas bicicletas tem uma cestinha na frente. Meu irmão, minha irmã, essa irmã avistou a gente de longe. Do jeito que ela vinha andando de bicicleta, normal, com as duas mãos no guidão. Veja, ela não pode. A mão dela é mirrada, mas ela vinha com as duas mãos no guidão. Do jeito que ela passou por nós, ela deu paz do Senhor e boa tarde. Eu lembro que era de tarde. Paz do Senhor e boa tarde. Aí eu falei pro irmão: tu percebeu alguma coisa? Ele, rapaz, é a doidinha, é? Ele usou até essa brincadeira. Eu falei: rapaz, não é doidinha não. Ela tava. Ela é. Sim. E a mão mirrada? Não é mirrada mais? Ela tá curada? Aí ele, rapaz, e a mão? É a verdade, é a mão. E ficou, nós ficamos com aquilo na mente. E a mão? Peraí. Ela foi curada no dia? Lá? Foi curada depois? Ou o cidadão ainda está ali, subindo e descendo dentro dela, com ela, destruindo a vida dela, fingindo, incubado, fingindo que saiu? Porque uma irmã, ela é retraída, ela não, mal falava com ninguém. E aí, de repente, essa irmã passa por nós com a mão sã, numa bicicleta, dando paz do Senhor e boa tarde. Aí eu digo, opa, peraí. O coisa ruim, o sujo, ele realmente sabe trabalhar.
Quer dizer, toda aquela firula que ele fez lá, fingiu, ela tá lá sentada, com a mão encolhida, mirrada, com a cara toda fechada. Por quê? Porque ela está num culto, a entidade está sufocando aquela pessoa, tá? E ela está ali presa àquela entidade. Quando ela sai daquele ambiente, sai feliz, alegre, sorridente, fazendo tudo, vivendo sua vida normal. Por quê? Porque o inimigo está ali dentro. Então veja, você que vai profetizar, você que é um profeta, um homem de Deus, mulher de Deus, tem que prestar atenção nisso. Por quê? Porque você vai profetizar aos homens, mas você vai precisar fazer coisas que vão além do seu ministério profético ou só daquele momento. Você tem que entender quem está ali, o que está acontecendo, quem é a pessoa que está ali naquele momento, na sua frente, o que você vai dizer e acompanhar o resultado final. Não é você ficar pensando, meu Deus, entreguei uma profecia agora, se não se cumprir. Não é isso não. É acompanhar o resultado, é entregar na mão de Deus e orar para que Deus confirme tudo aquilo que você acabou de dizer. Tá certo? Então eu contei esse pouco testemunho para vocês entenderem que o inimigo ele não brinca. Principalmente quando você recebe esse dom de profecia. Você está orando e você está exercitando esse dom de profecia. Normalmente quando eu estou pregando eu falo, eu profetizo isso, isso e isso. Eu estou usando o dom profético, o dom que Deus me deu. Eu uso o nome de Jesus, profetizo isso e isso. Não coisa, como diz o outro, escalafobética, mas coisas que tenham noção, seja balizado na palavra e que possam se cumprir de acordo com a palavra que Deus me inspirou para pregar naquela noite. Então, você orou, você buscou a Deus, você jejuou, Deus lhe deu aquela palavra, você pregou, aí você pode ter essa autoridade profética sobre a palavra que você acabou de ministrar. Tá certo? Amém ou não amém? Bom, aí vai mais de uma hora de aula só tentando explicar essa situação para vocês aqui. Então, se eu fosse lá e ficasse em cima do púlpito falando língua estranha, língua estranha, língua estranha, língua estranha, como é que o cidadão ia se manifestar? Porque a língua estranha, quando eu falo, é especificamente para eu falar com Deus, para que o inimigo não entenda. Como você vai expulsar um demônio com línguas estranhas? Não dá. Ali é para eu me edificar. Quem fala língua estranha, quem é batizado com o Espírito Santo e fala língua estranha, precisa entender que ali Deus está lhe limpando, lhe edificando. Você está se construindo no Evangelho. Você está se renovando. Ali você, quando você sai dali, você sai uma nova pessoa. Tá? Mas quando você profetiza, você não edifica a si, você edifica os outros. Tá certo? Então, você não vai esperar que alguém profetize para você. Por quê? Porque no batismo com o Espírito Santo, e aqui eu converso com vocês e ensino a vocês o seguinte: procure o batismo com o Espírito Santo. Uma pessoa batizada com o Espírito Santo é uma coisa muito além. Então, com o batismo com o Espírito Santo, você por si só se edifica. O Espírito Santo vai atuar naquele momento da oração, né, que eu falei do Pai Nosso. Quando você começa a conversar com Deus, em poucos instantes você já está na ligação espiritual, você já começa a sentir uma diferença, começa a sentir um peso espiritual, você começa a sentir, né, aquela leveza, né? Você vai começando a abrir o seu coração, você vai conversando com Deus, exaltando a Ele. Tu é lindo, tu é maravilhoso. A palavra diz que o Senhor é isso, o Senhor é aquilo, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo. Abraão disse isso do Senhor, Davi dizia isso, fulano isso, e o Senhor é isso. Você vai conversando com Deus, você vai exaltando. Na exaltação, vou usar aqui um termo poético, o coração de Deus se quebranta para você. Não, a palavra não é bem quebrantar, porque quebrantado é de alguém que precisa da convenção de alguém, mas Deus se sensibiliza com a sua oração quando você primeiro começa a exaltar. Pai nosso que estás nos céus, tu és o Deus maravilhoso, todo-poderoso, é o Criador do universo, é Alfa e Ômega, o princípio e fim, a raiz de Jessé, resplandecente estrela da manhã, tu és o Cordeiro de Deus. Aquilo ali vai alegrando o coração de Deus, e você vai
Nesta oração você já vai botando para correr tudo que é entidade ruim que está do seu lado. Por quê? Porque você está exaltando o único Deus. Pense o seguinte: você sai de casa de manhã sem orar. Você coloca o seu pelo lá de fora. Quanto tipo de entidade e coisa ruim não estão lhe esperando lá de fora? E aí você sai de manhã como um imã, puxando, atraindo, no ônibus, nos corredores, nas praças, nas ruas. Um bom dia que você recebe de um atribulado, você pega na mão de um cara que está cheio de demônio, alguém que passou por você, proferiu um nome, outra pessoa que acabou de sair de um motel com alguém que adulterou. Estou fazendo suposições aqui que podem acontecer na realidade. A mãe que está praguejando um filho, o cara que está na fila do banco ali esculhambando todo mundo. E você vai andando. Você chega no ambiente de trabalho, tá todo mundo com a cara fechada. Seus colegas de trabalho perderam a noite. Um passou na farra, outro na bebedeira, outro estava usando droga, outro cheirando pó, outro passou a noite na noitada, o outro estava traindo a esposa com a outra que estava no motel com aquele outro. Aí junta essa galera toda cheia de problema, da casa do vizinho, da casa de não sei quem, que um assistiu uma coisa que não devia, outro tá com um pensamento mal naquele momento, o patrão que chega xingando todo mundo, 3 ou 4 que vão no terreiro de macumba, 5 ou 6 que estão querendo o seu mal, povo invejoso. E aí você passa um dia, veja bem, 8 horas, 10 horas, 12 horas ali. Dali o que é que você faz? Refaz o percurso. Estação de transbordo, ônibus, algumas cidades trem, cheio, lotado, de gente atribulado. Sem você escutar um hino, sem você ler uma palavra, sem você ler a Bíblia, sem ter tempo de orar. Mal você conseguiu almoçar porque você teve que dobrar turno. Olha que tribulação. E aí você vai percorrer tudo isso para chegar em casa. Agora imagine todo o ambiente espiritual que não foi para cima de você. Tudo esses más pensamentos, essas más influências, aquelas palavras que você escutou, trazidas pelo diabo, influenciadas pela carne, pelo mundo e pelo diabo, para lhe destruir, para lhe destronar, para acabar com a sua comunhão com Deus. Aí você chega em casa depois de um dia desse, acumula-se o cansaço, a fadiga, o estresse, alguns trabalhos que você ainda trouxe para casa. Aí você chega em casa, tem filho, falando da questão da mulher, o marido que chegou, a mulher estava com a cara fechada porque acabou o gás, porque tá perto disso, que o menino tem que ir para a escola, que tá faltando isso, tá faltando aquilo. E é aí que você traz para dentro de casa essas influências todas. E aí começa as brigas em casa, os tumultos no casamento. Por quê? Das influências de quem? Das entidades que lá atrás estavam sobre a vida dos prostitutos, dos mentirosos, dos ladrões, daquela galera do trabalho. Tá entendendo? Os irmãos estão entendendo? Então essas entidades, elas estão circulando dia e noite, onde você assiste, o que você come, tá? O que você veste. Tudo hoje é consagrado às entidades, aos coisas ruins, aos demônios. E aí você vem para dentro de casa, onde você entra, você pensa assim: vou no culto, daqui a pouco eu vou no culto. Aí o pau quebra dentro de casa. Aquelas influências das entidades que vieram contigo, não é que veio com você, mas que lhe enfraqueceram durante o dia, lançaram setas, deixaram você vulnerável aos problemas da casa. Aí uma coisa que lhe dizem, você estoura. Por quê? Porque você está sendo influenciado naquele momento por todo esse tipo de entidade. Aí o que é que você, como homem de Deus, mulher de Deus, tem que fazer? Aprender, né, a lidar com isso. O que é que se faz? Quando se acorda pela manhã, a primeira coisa que faz não é ir verificar as mensagens no WhatsApp. Se você é uma pessoa que trabalha e acorda muito cedo e precisa ver as mensagens cedo,
já lhe antecipo, você tem que acordar pelo menos 5 minutos antes do horário de você normalmente ler as mensagens. Para quê? Para que você, quando lê as mensagens e ver os pepinos que tem, que só é problema, você já esteja bloqueado para aquelas influências, as primeiras influências. Certo? Antes de você assistir o jornal, ver as notícias e tal, antes de você verificar qualquer coisa, você dobra os joelhos e ora. E qual a oração que você vai fazer? Deus, tu és lindo, tu és maravilhoso. Essa oração, atraindo a presença de Deus para você, bloqueando o inimigo, expulsando o Satanás, entregando a sua vida. Olha, Senhor, hoje eu vou trabalhar, meu desgaste físico está aqui. Você tem que ser sincero. Tô desgastado fisicamente, acordei mal, dormi de mau jeito, o pescoço está doendo até agora, dor de cabeça. Meu marido me encheu o saco a noite toda, o menino não deixou eu dormir direito. E você vai conversando com Deus: Senhor, eu estou assim, 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 assim. Mas este dia eu te agradeço porque o Senhor me deu. Eu vou lá, vou fazer o meu trabalho e vou voltar para casa. Esteja comigo, Senhor. Como diz o Salmo de número 121, na entrada e na saída. Como diz Deuteronômio 28, se eu obedecer a tua voz, eu estou obedecendo a tua voz agora, eu estou orando ao Senhor. Entrei no meu quarto, minha porta, que eu estou orando ao Senhor secretamente para que o Senhor em público me recompense. Como diz Deuteronômio 28, na entrada e na saída, o Senhor me guardará. E vai. 5 minutos de oração, irmão. Será possível que você não tenha esses 5 minutos de oração? Orou? Orou. Pronto. Vamos fazer o quê? Depois da oração, você vai abrir a Bíblia. Esqueça os aplicativos do WhatsApp, irmão. Da Bíblia. Esqueça um pouquinho, tá? Esqueça um pouquinho aí. Pega a Bíblia normal, comum aqui. Dobre sua cabeça sobre a Bíblia enquanto você estiver orando. Depois você abre. Abre a Bíblia aí, aleatoriamente, despretensiosamente. Você vai ver Deus falar contigo. Pega aquele versículo. O que é que você faz com aquele versículo? Você guarda ele, segura ele no seu coração. Você vai fazer suas coisas, ajeitar a comida do marido. Ou você que é varão que vai botar sua roupa. Enfim, vai fazer suas coisas. E aí, quando você sair, você já vai sair imunizado, protegido, sempre lembrando de orar pelos que vão ficar em casa e por você que vai para o campo de batalha, porque você é profeta, você profetiza, você vai enfrentar muitas batalhas fora. Então eu estou dando esse norte aqui para vocês, não é chave, não é conselho, não é nada disso, é um norte. Eu estou explicando a vocês o que acontece diariamente no reino espiritual, que muita gente não vê. O povo acha que o mundo espiritual é só no terreiro de macumba, ou às vezes na igreja quando alguém manifesta. Meu irmão, nós estamos rodeados. A batalha é diária. O inimigo não para. Nós é que paramos sempre. Tá bom? Então, toma aquele verdadeiro chá de vergonha na cara e comece a fazer isto. Vai. Acordou? Acordou. Pronto. Fez suas coisas? Fez. Vai tomar um café? Vai. O que é que você faz? Se não der tempo você sentar para orar, você está fazendo o café, você já está orando. Senhor, eu te apresento esse alimento. Irmão, isso aqui tem que ser regra. Isso aqui você tem que fazer, irmão. Senhor, eu te apresento esse alimento. Não sei a quem foi consagrado, mas eu consagro ao Senhor. Meu marido vai tomar esta comida aqui. Meu marido vai tomar esse café, vai comer esse pão, esse bolo, esse doce e tal. Meus filhos vão comer isso aqui. Estenda as mãos sobre os seus filhos antes de ir para a escola. Senhor, aqui está o meu filho. Se não der tempo, você estender as mãos sobre ele na hora que ele já tiver vestido com o fardamento, que o fardamento você tem que consagrar a Deus também. Tô dando a base da fé aqui, irmão. Pra gente, crente pentecostal tem que aprender isso aqui. Eu vejo muita gente trabalhar com símbolo aí, com sal, com azeite, com óleo, com tanta coisa aí, e na hora de fazer as coisas mais simples, necessárias, não faz. Deixa para fazer depois, né? Fazer uma campanha do sal aqui. Nada contra. Eu já participei de muito e participo. Comigo não tem isso não. Mas estou explicando para vocês que esse ponto aqui é principal. Porque normalmente as campanhas que nós fazemos na igreja é para resolver problema. Mas esses aqui são antecipação dos possíveis problemas. E é aí que as pessoas não estão entendendo que a oração é primeiro prevenção
Não é chave da vitória, é prevenção. Aprendeu, crente? Quem aprendeu, diga amém. Oi? Não escutei direito. Amém? Tá com vergonha de dizer amém, é? Amém quer dizer que assim seja, que eu aceito assim. Então a oração é prevenção. Lembre, Jesus diz o seguinte: livrai-me do mal. O mal veio, ele tá batendo com o mal. Repreenda o mal. Não, ele diz: me livre. Eu não quero ter mal. Não quero que o mal chegue perto de mim. E mal, Jesus usou ali mal com L, de males, de maldade, de Satanás mesmo. Não é males da vida, é mal com U. Nunca aprendeu isso na escola? Vai aprender agora. Mal com U é males da vida. Ah, a pessoa capotou um carro, é males da vida. Adoeceu, é males da vida. Perdeu o emprego, é males da vida. A não ser que haja influência satânica. Mas mal com L é do maligno, do demônio. Influência maligna. Então Jesus ora: não me deixei cair, não deixeis cair em tentação. Quer dizer, não, eu não quero chegar a ser sequer tentado. Vai ter as tentações lá, Senhor, me livre. E esta oração deve ser feita porque você que é varão, você que é homem, aprenda isso. Você vai sair de casa, esse mesmo percurso aí você faz todo dia. E o inimigo, ele sabe onde são os pontos fracos. E muitos de nós, o ponto fraco é a mulherada. A palavra popular é essa. E o que acontece? Se é verdade, como é verdade, né? Que este mundo jaz o maligno. O maligno é quem manda, o Barrabás, o infeliz, o infame, o coisa ruim. Se é ele mesmo que manda, como eu acredito que seja, é mais perto aqui para olhar para vocês. Como eu sei, você sabe que nós acreditamos que é o infeliz que manda neste mundo. Não é que ele manda em tudo, mas que ele é o influenciador do mundão aí afora. Então as pessoas que saírem de casa, que são do maligno, que são influenciadas do maligno, elas não vão se reunir num ambiente para se influenciar sozinhas. Mas elas estão ali influenciadas pelo inimigo justamente para atrapalhar a vida e o caminho dos servos de Deus. Como joios que foram plantados pelo maligno no mundo, tá? Aprenda isso, não existe joio na igreja. Só existe joio no mundo. E mundo que eu falo aqui é que neste universo inteiro Deus veio e plantou o trigo, Adão, Eva. E o diabo, depois que o trigo nasce, ele vem e planta os seus filhos, tá? Que é as influências primeiro, a influência primeiro da serpente em Eva, depois aí vem as consequências, né, Caim, e ele vem trazendo até chegar em quem quer que seja. Mas o mundo hoje é o que Jesus descreveu. Ele veio, primeiro fundou a igreja, trouxe os dele, mas neste mundo inteiro aqui, neste universo, existem os filhos de Deus, que Deus plantou primeiro, que começou primeiro Deus criando. O inimigo veio e criou os dele, que são o joio, que foi plantado no meio, semeado no meio do trigo. Então o trigo são os filhos de Deus. Isso Jesus explica na parábola. E os filhos das trevas são o joio. E na parábola os servos dizem: Senhor, vamos arrancar. Ele diz: não, deixe tudo isso para arrancar-se no último dia, porque se você tentar arrancar o joio, você vai levar muito trigo também. Isso quer dizer o seguinte, que não está falando da igreja. Está falando da igreja. Igreja não existe joio, irmão. Só pode ser igreja quem é trigo. Certo? Não, na minha congregação tem uma pessoa que é joio. É, mas ele não é igreja. Tá entendendo a diferença? Ele está no meio de um templo evangélico. Mas para ele ser igreja, ele tem que ser tirado para fora. Chamado para fora. Eclésia. Reunião, assembleia. Ele tem que estar congregando com Cristo. Ele tem que ser batizado em Cristo.
Tá entendendo a diferença? Então quando alguém diz assim, na igreja existe o joio e o trigo. Não. Existe o joio e o trigo no mundo. Nesse universo inteiro aqui. O joio está espalhado em qualquer lugar. Nas denominações religiosas. No mercadinho da esquina. No raio que o parta. Tem joio por tudo que é lugar. No campo de futebol, na política, no esporte. Onde for, onde você for, qualquer segmento, vai ter joio e vai ter trigo, que são os filhos de Deus e os filhos das trevas. Então, não é que a igreja de Cristo está minada com joio. Senão não é igreja. Agora, na sua denominação pode ter muitos joios que estão plantados ali fingindo ser de Deus e são filhos das trevas. Realmente, tem muito. Mas isso são nas denominações, nas placas, nos templos religiosos. Na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, não existe joio, só existe trigo. Então, de repente a pessoa está me assistindo agora, caiu de paraquedas nesse curso e está vivendo a vida de joio. Aí minha pergunta é, você está na igreja ou você é a igreja? Você está em Cristo ou está só no sistema religioso? Eu nem gosto de usar essa palavra religioso. Me dá um negócio por dentro, uma gastura. Então, veja bem, aprenda isto. Então, volta na questão. Então você é influenciado por essas coisas, por essas entidades. Você que é varão, você que... Quando você sai, você adentra um ambiente desse, você passa em restaurantes, academias, em frente a motéis, hotéis, lugares de facilidade onde a pessoa pode simplesmente com um olhar estar pecando, né? E se deixar tempo, se der oportunidade, a pessoa pode até consumar aquele erro, aquele pecado. De repente você trabalha num lugar, num ambiente onde tem muitas mulheres e influenciadas pelo inimigo, elas vão tentar lhe seduzir. Para quê? Para lhe tirar da comunhão, para lhe derrubar. E a intenção é só lhe derrubar e matar espiritualmente. Você não vai ter futuro nenhum naquilo ali. E se tiver futuro naquilo ali, é um futuro desviado da palavra de Deus. Então você tem que estar ligado, estar esperto. Peraí, sou casado, tenho minha varoa, tenho minha esposa. Por que essas influências estão vindo? Por que esses pensamentos estão vindo? Será que eu não ando olhando demais? Então o crente tem que parar de olhar. Passou, baixa a cabeça, olhe para cima, olhe para um lado, olhe para o outro. Finja que não viu. Se olhou sem querer, pense em outra coisa. Cante um hino, cite um versículo da Bíblia.